Estamos de volta. Rumos para reerguer o Brasil. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Eleonora de Lucena, jornalista, e Luiz Gonzaga Beluso, economista. Diante da fragilidade institucional escancarada nos três poderes da República, a rua tem sido território para fazer política e defender a democracia. Nesse contexto, a gente tem tentado tornar viável, uma proposta de projeto para o Brasil. Esse projeto Brasil-Nação. Falou disso, quer dizer, diante da fragilidade institucional, desse esgarçamento, desse fracionamento, está tentando buscar a unidade com essa multiplicidade, então, de parcerias difíceis, Quando a gente olha para os componentes, para os subscritores do projeto, você tem de empresários, a sindicalistas, a intelectuais, a cientistas, enfim, tem um monte de gente ali e que, naturalmente, são um monte de posições que tensionam o debate, o que é bom por um lado, mas torna a conversa difícil. Eu vou começar aqui pelas perguntas, pelo fim. Tenho duas perguntas. Uma delas, eu vou confessar aqui, é da minha irmã. Estou vendo que ela mandou uma pergunta assistindo o programa. Obrigado, jornalista Débora de Paula Souza, está aqui escrevendo. E ela pergunta o seguinte, eu vou juntar duas, tá? Dela e do Rogério Matucci, porque ambos, embora diferentes, eles estão falando a mesma coisa e retomando uma pergunta que eu já te fiz, porque ela pergunta, será que a ideia de nação inclui os indígenas e a Amazônia viva? Os debatedores consideram esses temas relevantes? E o Rogério Matucci diz, há algum representante das culturas indígenas ou negras ou LGBT ou das mulheres no movimento? Ou não? Se não há, por quê? Leonora. Bom, você, em parte, já respondeu isso, mas eles estão insistindo aqui, nessas questões. Sim, a ideia é que sim, que tenhamos um debate com todos esses representantes. É claro, os indígenas são formadores na nação. Eu não preciso falar dos negros. Os negros são a nossa história. Nós somos um país escravocrata. Que ainda tem sérios vestígios de escravidão no trabalho. A gente todo dia tem trabalho escravo sendo denunciado. Então, evidentemente que a gente tem muito a trabalhar, muito a discutir nisso. E também, as mulheres, eu posso falar porque a gente sabe o que é a exploração da mulher ainda hoje. Ganhando menos, tendo a sua jornada duplicada, a gente sabe da discriminação, do preconceito, isso tudo existe. Isso tudo faz parte de uma construção coletiva. A ideia aqui foi dar um pontapé inicial. Muitas questões ficaram ainda para serem trabalhadas, tem muita coisa para trabalhar. A parte da juventude, estava falando aqui antes do massacre da população negra na periferia, isso é um absurdo que está acontecendo. Nós tivemos um massacre literal dos trabalhadores rurais na sequência, em duas sequências. E agora dos índios, inclusive. E agora dos índios. Tivemos em Comisa, é uma barbárie. É uma barbárie. Quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, esse golpe que a gente sofreu parece que destampou uma fúria contra os mais pobres, os mais fracos, os mais frágeis, os velhos, os trabalhadores. Está destampado um salve-se quem puder. E eu acho que esse movimento o professor usou uma palavra que eu acho que exprime, é um grito. Chega. É um grito, tem que parar para pensar, não é possível essa coisa continuar. Então, evidentemente, que tem muita coisa para trabalhar. Tem que ter discussão muito maior sobre a Amazônia, sobre a questão indígena. Nós tem aqui muito espaço para discutir a questão negra, a questão das mulheres. Um manifesto como esse, um projeto de país, evidentemente que tem que incorporar todas essas facetas. Esse manifesto, esse texto, tem muita economia. Foi um pouco a dinâmica que se estabeleceu nessa primeira fase da discussão, mas ele toca muito rapidamente das outras questões que precisam ser trabalhadas e a ideia é que se tem ouvir, levar o debate. Bom, por isso que é manifesto também, Está convidando as pessoas a integrarem o debate, subscreverem o documento, mas também se ficarem antenados nas redes, porque os debates vão continuar acontecendo. Então, participar dos debates, quando eles forem, tanto aqui como vocês estão fazendo, e a gente agradece, mas também haverá outros eventos, encontros, etc., onde essas questões serão debatidas e a gente deve participar,
Só para dizer, há outros grupos discutindo um projeto de país, né? Tem a própria Frente Brasil Popular, tem um debate. No Congresso Nacional, uma frente parlamentar pela soberania. Há grupo de intelectuais em outras regiões, também em universidades. Então, tem muita gente indignada, tem muita gente querendo construir algo que, enfim, que coloque o país de novo a pensar. Então, acho que esse é um grito para... Gente, vamos parar e vamos discutir. Você está respondendo, de certa maneira, também a pergunta do Regis Anoni, que fala qual a estratégia para popularizar, ele põe entre aspas, o projeto, né? Para fazer com que ele ganhe as ruas, mentes e corações. Acho que a ideia é levar esse debate a outros lugares, promover, né, integrar essa discussão que ocorre já em outros fóruns e tentar aglutinar para se poder ter uma visão de conjunto. Há muita coisa a ser feita. Maravilha. Beluso, vou então colocar só perguntas da galera aqui. Vou parar eu de fazer pergunta. A Viviane Amaral Santos, quando foi que a esquerda perdeu o rumo e acabou abrindo espaço para o ataque da extrema-direita a projetos de governos, sucessos alcançados, direitos estabelecidos? Quando que a gente abriu espaço para que a direita atacasse os sucessos alcançados e os direitos estabelecidos? Ela diz mais: eu entendi o aspecto de uma ideologia neoliberal que moveu a direita. Essa resposta já tem sido amplamente veiculada. Minha pergunta é sobre o que a esquerda fez, ou melhor, o que deixou de fazer para perder tanto do que havíamos avançado. Essa é uma pergunta, digamos, crucial. Da Viviane Amaral Santos. Viviane Amaral Santos. Então, Viviane, é o seguinte, né? Eu dizia ontem para os meus alunos não, para os professores da Facamp que faziam um seminário sobre desenvolvimento capitalista, né? Nós tivemos, dos anos 90 para cá, uma ofensiva, dos anos 90 para cá, uma ofensiva ideológica e cultural, né? Contra a qual a esquerda pode fazer muito pouco. Porque não pensem que o debate hoje, ele é conduzido, o debate econômico, por exemplo, ele não é conduzido para saber quem, na verdade, é capaz de explicar melhor os processos econômicos e sociais. É um problema anterior, né? É um problema de poder, de dominação. Né? Você citou o Adorno, né? Então, a esquerda tem que ter claro que ela tem que promover, não adianta você só promover economicamente as pessoas para cima. Você precisa fazê-las compreender por que elas ascenderam. Porque senão, você vê a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, não é? Elas adotam e incorporam o viés consumista individualista, que é dominante, que é hegemônico. Certo? Ou messiânico, né? Ou messiânico. Porque assim, ou por meus próprios méritos, ou porque Isso, Deus quis. Porque Deus quis. Aliás, as duas coisas, porque as religiões que os capturaram são religiões utilitaristas. Né? Se você for bonzinho com Deus, Deus vai ser bonzinho com você, mas nessa vida, não é na outra. Né? É uma religião que não tem transcendência. Né? Então, isso teve uma importância enorme. E hoje nós temos uma literatura e estudos importantíssimos sobre esse caráter de construção de consenso de convicções, né? Isso o neoliberalismo fez com grande eficiência, né? Ele aparelhou os meios de comunicação, coisa que se ela perguntou, por exemplo, o que nós não fizemos? Nós não demos a luta no lugar correto, né? Porque não há dúvida nenhuma, por exemplo, que essas políticas de ascensão social, de redução da pobreza, foram muito celebradas no mundo inteiro. Né? Eu viajei, vi como as pessoas consideravam, aliás, o Brasil tinha um prestígio por causa disso incrível, certo? Que era visto como um país que, num período em que as desigualdades estavam aumentando, o Brasil conseguiu empurrar
as pessoas de menor condição econômica para frente. Frente. Mas nós não ganhamos a batalha. Por quê? E nós continuamos perdendo a batalha. Não, fizemos talvez a maior inclusão cidadã desde a Segunda Guerra, talvez até maior. Há estudiosos que dizem que foi maior do que o período da social-democracia alemã, etc., né, dos anos 30 para cá, na Europa. E isso, embora tenha sido muito celebrado, não calcou raízes. Né? Não, mas porque as pessoas não... É o seguinte, você citou o Adorno, eu vou repetir o Adorno. Não basta você alterar a posição social das pessoas, é preciso que você lhes dê capacidade de compreensão. Essa palavra me toca no fundo da alma, porque a compreensão é fundamental para você consolidar essas conquistas, para você obstaculizar. Né? Ela disse muito bem, a Eleonora, né? Que nós entramos num período ainda mais grave do que esse da derrota ideológica, porque nós não soubemos usar os instrumentos que eles tinham. Para você permitir que as grandes redes de televisão continuassem batendo na cabeça das pessoas como elas batem, certo? Isso é um instrumento de controle e de convencimento das pessoas muito poderoso. Não vamos nos enganar. Nós estamos perdendo nós perdemos essa batalha. É verdade. Né? E além disso, vou lhe dizer mais, né? A experiência da ascensão sem a compreensão gera esse tipo de coisa. Você, na verdade, negocia com a liberdade deles, que eles tinham que ter a liberdade de compreender. Sem a compreensão não há liberdade. Não, vira consumismo, porque é alienado. Vira. Deixa eu botar mais perguntas na roda, porque o nosso tempo está acabando e eu queria responder o máximo possível. E eu vou juntar algumas aqui, que embora diferentes, elas tratam questões, e vou passar para a Eleonora, e talvez, se der tempo, o Beloso retoma, porque elas têm aspectos econômicos, ele é o nosso especialista em economia na mesa. Mas como ele disse, a Eleonora, que já trabalhou com editoria de economia durante muito tempo. E eu tenho horror de especialista. Eu já falei lá. Ó, o Silas Tadeu e a Ayara Gasperassi Thornton e o Flávio Gaffré Pacheco, todos estão aqui no campo econômico perguntando coisas próximas, não são iguais. O Silas diz assim, por que tanto a direita quanto a esquerda não dão foco em acabar com o maior problema do Brasil, que são os juros da dívida pública de mais de R$500 bilhão, enquanto educação e saúde não atingem 200 bilhões ano de gasto. A Yara Gasparassi Thornton diz, quais as dificuldades se cobrar as dívidas das grandes empresas junto à União? A famosa sonegação fiscal. Flávio Gafé Pacheco diz, qual foi a grande encruzilhada, qual foi o momento, do ponto de vista econômico, que o país recebeu um verdadeiro desgoverno para estar dessa forma? Quer dizer, qual foi o momento que a gente errou profundamente para que essa coisa desaguasse? Porque há muitas críticas, por exemplo, ao governo Dilma, do ponto de vista econômico, com as desonerações, com a ideia de tentar fazer uma política econômica expansionista, desenvolvimentista, né? Fazer um ensaio desenvolvimentista, digamos assim. Então você teve uma série de coisas, baixar juros, controlar preços públicos e tal, que teria ampliado o desajuste fiscal. Né? É aí mesmo que a gente encontra as explicações para isso. E por que que as reformas propostas pelo atual governo, por que que ela não olha para os juros, ela não olha para a parte que toca, digamos, mais diretamente aos empresários, aos banqueiros, ela só olha para o lugar onde estão os direitos dos trabalhadores, é aí que ela está tentando, é com isso que ela está tentando pagar a crise. Bom, porque esse é um governo dos rentistas, é um governo que está moldado por interesses externos, preocupado em enriquecer a minoria e aumentar a concentração. Isso está muito claro em qualquer medida que você vá olhar. O objetivo é esse, é massacrar os mais pobres, é reduzir o poder de quem é mais vulnerável e aumentar a concentração de renda. Isso está patente. E há um interesse externo que a gente vai ter que estudar isso, né? Eu acho que a história a gente vai ter que apurar exatamente o que aconteceu, porque a destruição que está sendo feita em relação às empresas, eu não colocaria empresários num balaio só.
né? Porque há muitos empresários que estão sofrendo duramente essa crise. Né? A taxa de juros, se por um lado beneficia o departamento de investimentos de aplicações de uma empresa, a tesouraria, de outro lado, sangra a empresa porque os juros impedem os investimentos, a política cambial também. A questão dos juros está colocada aqui. E a questão cambial também e a questão da distribuição de renda também. Muito rapidamente, não está desdobrado, mas os juros é uma questão fundamental. Quer dizer, esse é um governo feito sob medida pelo capital financeiro internacional e pelos rentistas. E eu acho que esse objetivo ele está sendo construído ao arrepio da lei, ao arrepio da vontade popular. Quer dizer, eu acho que não há como um projeto como esse que está sendo implantado, não há como esse projeto obter apoio das urnas. É por isso que há muita dúvida sobre a manutenção da nossa democracia nos próximos meses. Né? Então, o objetivo é esse. Por que não ataca? Porque não quer. Porque esse é um governo que não quer fazer isso. Ele quer aumentar a concentração de renda. Então, onde foi que se errou? Isso aí, eu acho que a gente vai ter que debater muito, né? O que eu acho que não nos deve paralisar nesse momento para enfrentar as grandes tarefas que a gente tem nesse momento, que é reconstruir o país, né? E mudar essa situação política. Talvez até como condição de possibilidade para desdobrar essa reflexão e as ações necessárias para combater esse estado de coisas. Exatamente. Eu acho que a greve geral que aconteceu no Brasil na semana passada foi uma demonstração inequívoca que esse governo está indo de encontro contra os interesses da maioria da população. E isso que tá começa claro. a se articular de maneira forte uma reação popular, que Sim. até então a gente não tinha visto. Infelizmente, eu continuaria conversando aqui por mais, sei lá quanto tempo, o tempo que fosse necessário. Mas o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a Eleonora, ao Beluso. Sobraram perguntas aqui para fazer, não deu tempo de colocar todas, me desculpe, mas é assim, vem muitas, eu tentei colocar, inclusive juntando algumas, tudo que deu tempo. Mas acho que você curtiu tanto quanto eu, né, a conversa de hoje. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente segue juntos para ajudar a construir um país melhor e mais justo e por isso mesmo, sem nenhum direito a menos. Se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.